Nós temos conversado sobre esse tema. Nós estamos remando contra a maré e nós temos falado sobre a arte de casar e permanecer casado. Na primeira palestra a gente conversou um pouco sobre a necessidade de termos uma visão mais realista do casamento, uma visão mais realista. Muitos dos problemas enfrentados por casais são decorrentes ou de uma visão pessimista ou uma visão altamente otimista, romântica demais. Nós precisamos compreender o que de fato é o casamento. O casamento é a união de duas pessoas diferentes na sua sexualidade, na sua história de vida, na sua cultura, e esse negócio é complicado. É sim, mas não tem como escapar. Nós, homens, somos movidos na direção das mulheres, as mulheres são movidas na direção dos homens, nós fomos feitos por Deus para nos unir. Agora, o processo da união é um trabalho. Isso envolve, no caso, os homens saberem muito bem qual é o papel deles na construção dessa família. Aí, domingo passado, eu estive falando sobre o papel dos homens. Só para relembrar os homens, nós vimos que o papel do homem na construção de uma família saudável passa por liderar sua esposa, não como um machista, não como um chauvinista, mas como Cristo. Como Cristo. O paradigma de liderança do homem, a sua esposa, deve ser Cristo. Da mesma maneira, ele deve responsabilizar-se pela esposa como Cristo pela igreja. O homem precisa retomar a responsabilidade pelo cuidado da sua família em todos os sentidos. O homem, aos olhos de Deus, ele é o responsável por suprir as necessidades materiais, as necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais da sua esposa. Ainda, nós vimos que o que o apóstolo Paulo coloca como imperativo aos homens é que eles amem suas esposas. Por 3 vezes, no texto que estudamos, aparece o verbo amar. Ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja. Se tem uma coisa que as mulheres necessitam, é de serem amadas. Se existe algo que as mulheres pedem, é que elas sejam amadas. Mulheres precisam ser amadas. Ainda, nós vimos que é papel do homem dedicar-se à sua esposa como Cristo à igreja, dedicar ao suprimento das suas necessidades, não necessariamente das suas vontades, porque o que difere um líder de alguém que não é líder, o sujeito ou a pessoa que não é líder, ela vive às custas da vontade das pessoas. O líder, em qualquer dimensão da vida, é aquele que identifica necessidades e procura suprir necessidades. É muito importante que os homens entendam exatamente o que eu quis dizer, porque eu ouvi uma história muito triste essa semana de um sujeito que esteve aqui domingo passado e... o sujeito está certo, ele estava cansado desse negócio de ser mandado pela esposa e ele ficou meio empolgado com esse negócio de liderar, e eu ouvi dizer que ele voltou para casa e quando ele entrou em casa ele pegou no braço da esposa e já foi botando o dedo no nariz dela e disse: olha, a partir desse domingo quem manda aqui sou eu, você está me ouvindo? E mais, vai para a cozinha fazer um jantar dos deuses, porque eu quero comer bem hoje, e faz uma sobremesa boa, a minha predileta, porque eu quero comer uma boa sobremesa depois do jantar, e mais, depois do jantar, prepara o meu banho, porque eu quero tomar um banho relaxante, e depois do banho, você sabe quem é que vai me vestir e vai pentear meus cabelos? Ela respondeu: o homem da funerária. Cuidado, homem, não é por aí. Esse não é um bom caminho. Mas como eu prometi para vocês, hoje eu quero falar um pouco sobre o papel da mulher na construção de uma família saudável. Por isso, eu queria pedir para você, homem,
a partir desse instante, levantar o seu braço, abraçar a sua esposa, envolvê-la, aperta um pouquinho, faz uma alavanca com a mão assim e segura firme, não deixa mais ela sair, tá bom? Mantenha ela aí do seu lado, tá? Mas antes, eu queria relembrar vocês algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, eu já disse semana passada, só vou repetir. Eu realmente não estou preocupado em ser politicamente correto, mas biblicamente fiel. Eu não tenho a menor dúvida que algumas coisas que eu já falei, que eu vou falar nos próximos domingos, não correspondem aos valores da nossa cultura vigente. O problema é o seguinte: parece que os valores da nossa cultura vigente não têm resolvido o nosso problema. Os valores da nossa cultura vigente não têm feito com que eu e você sejamos mais felizes. Nunca nós nos deparamos tanto com divórcios, e divórcios pelas motivações mais fúteis. Eu creio então que é hora da gente dar uma chance para refletir no que a Bíblia diz a respeito. Agora, com certeza, nem sempre a sabedoria secular e a sabedoria bíblica correspondem. Muitas vezes eu dou alguma palestra, faço algum estudo aqui, e em seguida uma pessoa, um psicólogo, um psiquiatra, um educador, um economista, um administrador vem e diz: pastor, interessante, aquilo que você disse, fulano de tal também diz. Joia! Muitas vezes, porque a graça de Deus é derramada sobre todos os homens indistintamente, mesmo que eles não sejam cristãos. Muitas vezes a sabedoria é derramada sobre homens que não fazem parte do povo de Deus, da comunidade cristã, mas isso não é verdade sempre. Não é verdade sempre. E a cultura que tem sido gerada na nossa sociedade nos últimos 30 anos, uma cultura altamente hedonista, individualista, com certeza essa cultura tem muito pouco da sabedoria bíblica. Tudo que você vai ouvir hoje à noite, você precisa prestar muita atenção e se lembrar que a outra parte eu já falei domingo passado. Se você está aqui pela primeira vez, é bom você se lembrar o tempo todo disso, porque senão um ruído vai ficar na sua mente, no seu coração, e você não vai conseguir ouvir o que eu estou dizendo. Qual é esse ruído? Você o tempo todo vai estar pensando assim: mas e a outra parte da história? Mas e os homens? Mas e a parte dos homens? Eu já disse a parte dos homens. Domingo passado a gente bateu bonito nos homens, tá bom? Então agora eu vou conversar hoje sobre a parte das mulheres. E sempre que essa pergunta emergir na sua mente, e a outra parte, você se lembre que nós já tratamos da outra parte. E ainda, uma coisa que eu queria deixar claro também: apesar das brincadeiras, alguém disse essa semana: você estava inspirado domingo passado, né? Eu falei: bom, sabe o que é? É estratégico. Existem assuntos que você tem que fazer o povo rir. Senão o pessoal não aguenta até o final. Você já percebeu, né? E esse assunto, eu fiz vocês rirem muito domingo passado, não porque o assunto é divertido, mas porque o assunto é por demais sério. É pesado demais. É muita gente que tem sofrido por causa desse assunto. São muitos casais que frequentam a nossa comunidade e muitas outras comunidades cristãs que estão à beira do divórcio. Muita gente que frequenta a nossa comunidade já sofreu as dores de um divórcio. Pessoas que frequentam essa comunidade e outra têm medo do casamento por causa da possibilidade de divórcio. Então, por favor, não entendam quando eu faço vocês darem algumas risadas, que eu estou tratando esse assunto de uma maneira dispersiva. Não, eu estou tratando esse assunto de maneira muito séria. Mas é uma cirurgia tão séria, que se eu não fizer de vez em quando vocês darem risada, tem gente que não vai aguentar. Eu sei. Eu diria até que algumas pessoas, alguns amigos e amigas aqui presentes,
têm feito um serviço sensacional, porque eu, no lugar deles, eu não sei se eu conseguiria me colocar para ouvir sobre esse assunto. Porque é inevitável que esse assunto traga à nossa mente e o coração a lembrança de erros cometidos. A lembrança de momentos em que a gente pegou na bifurcação o lado errado. E muitas vezes você não tem mais como voltar atrás. Já aconteceu. Por isso, entenda, quando eu fizer vocês rirem um pouco, não tem a ver com o fato de que esse assunto é divertido. Simplesmente, eu quero que você relaxe um pouquinho, porque esse assunto é muito sério, é muito pesado, fala muito profundamente ao nosso coração. O que eu vou fazer essa noite? Eu vou tratar primeiro algumas ideias de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, depois eu vou levar vocês de volta a Efésios 5, onde nós estávamos domingo passado, e aí eu termino com algumas passagens de Provérbios, e principalmente o capítulo 31 de Provérbios, que é assim um retrato fantástico da mulher que segue a Jesus e que retrata Jesus com a sua própria vida. Vamos então primeiro para Gênesis capítulo 1 e 2. Eu creio que Gênesis capítulo 1 e 2 nos ensinam que os homens e as mulheres são essencialmente iguais e funcionalmente diferentes. Vou repetir, essencialmente iguais e funcionalmente diferentes. Veja só o que diz Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa que eu queria convidar você a perceber é esse verbo na primeira pessoa do plural. Esse verbo na primeira pessoa do plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele nos aponta para o fato de que o Deus que está agindo na criação do homem e da mulher não é um Deus solitário, não é um Deus isolado, não é um Deus individualista. O Deus que está criando o homem e a mulher é um Deus comunitário, é um Deus que vive eternamente em comunidade, na comunidade representada pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trindade. Não vou entrar no assunto da Trindade, porque isso é assunto para uma outra palestra, mas eu quero deixar claro para vocês que quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós precisamos nos lembrar que o Deus que nos criou é um Deus comunitário, é um Deus relacional, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. E interessante, cada uma dessas pessoas tem uma função específica. O Deus Pai é o Criador de todo o universo. O Deus Filho é aquele que vem para redimir todas as coisas. O Deus Espírito Santo é aquele que é enviado para sustentar todas as coisas. Cada pessoa tem a sua função. E detalhe, o Deus Filho se submete à vontade do Deus Pai. O Deus Espírito se submete à ordem do Deus Filho. E nenhum deles pode ser considerado superior ao outro. Eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. É essencial que você compreenda a Trindade desse ponto de vista, para você compreender a criação do homem e da mulher, porque Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que homens e mulheres são seres essencialmente iguais, apesar de funcionalmente diferentes. A mulher funciona diferente, o homem funciona diferente da mulher. Veja só, no capítulo 2 de Gênesis, Deus está andando pelo jardim e vê Adão meio amuado, e ele diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Eu queria chamar a sua atenção para duas coisas aqui. Deus diz que vai fazer alguém para o homem que o auxilie e que lhe corresponda. Em outras versões mais antigas, você certamente se lembra daquela tradução que diz auxiliadora idônea. Ou seja, auxiliadora, alguém que auxilia, idônea, alguém que corresponda. Interessante. Se você depois, durante a semana, parar um pouquinho para pensar nesse texto em casa, você vai ver algumas coisas. Primeiro, o texto nos mostra a impossibilidade do homem de cumprir sua vocação solitariamente. Só que o homem ainda não tem consciência disso. Então o que Deus faz? Puxa Adão e fala assim: meu filho, tem uma tarefa para você, que tal você dar nome aos animais? Adão diz: ok, eu vou dar nome aos animais. E Adão começa a chama o boi. Você vai chamar boi, a sua companheira vai chamar vaca, você vai chamar galo, a sua companheira galinha, você vai chamar elefante, a sua companheira elefoa, e assim vai. E à medida que o homem começa a colocar nome nos animais, sabe o que ele se depara? Ele ganha consciência de que ele não tem uma companheira. Deus dá uma tarefa, e olha, para os pedagogos aí, isso aí está lá em Gênesis 2, né? Deus dá uma tarefa para que primeiro a necessidade venha à tona, para que Deus possa trabalhar com a necessidade. Veja só, quando Deus cria a mulher, Deus diz que a mulher será auxiliadora. A mulher cabe a missão de auxílio ao homem em sua vocação. E aqui eu sei que a gente começa a enfrentar alguns problemas. Por quê? Primeiro, porque quando a gente escuta essa palavra auxílio, numa cultura altamente individualista, onde quem vale sou eu e não o outro, a gente se sente completamente desconfortável com essa palavra. Eu não quero auxiliar ninguém, eu quero que as pessoas me auxiliem. Eu não quero ser auxiliar de ninguém, eu quero ser o chefe, que os outros sejam meus auxiliares. Em segundo lugar, no mundo corporativo, o termo auxiliar está vinculado a uma estrutura hierárquica e identifica aquele que, por não ter capacidade e eficiência, tem que ser auxiliar e não chefe. Isso gera o preconceito à palavra. Mas deixa eu tentar romper esse preconceito na mente, especialmente das mulheres, e mostrar para os homens também que o fato de Deus usar essa terminologia mulher, dizendo que ela será para o auxílio da vocação do homem, isso não significa que a mulher é inferior. Primeiro exemplo, no Antigo Testamento, esse termo, auxílio, ele aparece constantemente se referindo à ação de Deus na história. Exemplo, Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Auxílio. De onde me virá o auxílio? O salmista responde: o meu auxílio vem do Senhor. E Deus é inferior a nós? Ele é nosso auxílio. E Ele é inferior a nós? Porque Deus é Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma de se colocar a serviço de nós, porque Deus não tem problemas de autoestima. Normalmente, pessoas com problemas de autoestima têm muita dificuldade com esse negócio. Qual vai ser a minha posição? Se eu não for o preletor principal, eu não participo do evento. Se não me derem uma ponta, eu não vou. Pessoas com autoestima frágil é que têm dificuldades em servir. E muitas vezes nós, nos nossos casamentos, estamos brigando não com o outro, mas nós estamos brigando com a nossa própria insegurança, o nosso medo de não sermos valorizados. E sabe por que temos medo de não sermos valorizados? Porque nós mesmos não nos valorizamos.
A autoestima é fundamental para relações saudáveis. E Deus coloca a mulher como auxiliadora, sendo que Ele no Antigo Testamento é o auxiliador do homem e da mulher. Deixa eu te dar um outro exemplo. No Novo Testamento, o termo auxiliador é usado para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. E o fato do Espírito Santo ser nosso auxiliador faz do Espírito Santo uma pessoa inferior a nós? Muito pelo contrário. Alguém aqui tem dúvida que o Espírito Santo, sendo Deus, é imensamente superior a nós? Mas Ele é o nosso auxiliador. Quando Deus usa o termo, dizendo que a mulher foi criada para ser a auxiliadora do homem na sua vocação, no seu trabalho de cuidar do jardim que Deus criou, isso não é em momento algum um termo pejorativo à mulher, não é um termo que inferioriza a mulher, porque esse termo é usado no Antigo Testamento para se referir à pessoa de Deus e no Novo Testamento à pessoa do Espírito Santo. É interessante. Se nós falamos domingo passado que ao homem cabe a liderança como Cristo lidera a igreja, talvez a gente poderia dizer que a mulher cabe a auxiliar o homem nessa importante missão, assim como o Espírito Santo auxilia a igreja. Se a missão do homem é comparável à missão de Cristo, a missão da mulher é altamente comparável à missão do Espírito Santo. O homem e a mulher são seres correspondentes. Perceba, alguém que lhe corresponda. O termo aqui usado literalmente se refere a duas pessoas que estão diante uma da outra e os olhares se cruzam no mesmo nível. Não tem ninguém olhando de cima para baixo ou ninguém olhando de baixo para cima. A mulher foi criada em Gênesis 1 e 2 no mesmo patamar de valor do homem. Eu disse domingo passado, quando Deus institui uma sociedade chamada casamento, todo e qualquer agrupamento humano precisa de que alguém seja aquele que toma a decisão no momento do impasse. Não é verdade? Uma sociedade comercial tem que ter alguém que tenha 51% das ações. Um time de futebol tem que ter alguém lá que seja o capitão. Todo o agrupamento humano precisa ter alguém que toma a decisão na hora do impasse. E nós temos um problema técnico. O casamento é a união de duas pessoas. Em caso de desempate, quem dá o voto? Deus disse: homem, você vai ser o líder, mas você vai liderar como o meu filho Jesus lidera a sua igreja. E Jesus ama a igreja e é capaz de morrer pela igreja. E o morre. É assim que Deus institui essa liderança. Voltando agora para Efésios 5. Efésios 5, eu diria, que nos apresenta uma sujeição mútua com formatos diferentes. Efésios 5, do verso 22 ao verso 33, é muito conhecido por falar do relacionamento homem e mulher, e a gente leu esse texto, estudou esse texto domingo passado. O grande problema é que normalmente as pessoas começam lendo esse texto no verso 22 e normalmente o marido gosta de apontar esse verso para a mulher dizendo: aí está dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Aí o marido faz bilhetinho, manda cartão de aniversário com a mulher com um versículo bíblico, Efésios 5, 22, né? Mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Só que tem um problema técnico aí, homem. Técnico. O texto grego, o termo verbo sujeitar-se não aparece no verso 22. O verbo aparece no verso 21.
E o verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí você entende o que vem em seguida. Sujeitem-se um ao outro, maridos e mulher. Maridos, sujeitem-se às suas esposas, amando-as e amando-as. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Já eu falo como. Em seguida, pais, sujeitem-se aos vossos filhos, suprindo as necessidades deles. Filhos, sujeitem-se aos vossos pais, obedecendo às ordens deles. Senhores, sujeitem-se aos vossos servos e empregados, cuidando deles e zelando por eles. Servos e empregados, sujeitem-se aos seus patrões e senhores, trabalhando da melhor forma possível. E tudo isso por temor a Cristo, por reverência a Cristo, por consideração a Cristo. Se em algum desses relacionamentos, você como esposa, como marido, como pai, como filho, como patrão, empregado, está difícil, faça isso não olhando para a pessoa a quem você serve, faça isso olhando para Cristo, porque é Cristo quem te pede, dizendo: faça isso por mim. Marido, ame a sua... Não está dando mais. Cristo olha para você e diz: ame a sua esposa por mim. Mulher, sujeite-se ao seu marido por mim. Pai, cuide do seu filho por mim. Filho, obedeça o seu pai por mim. Patrão, pague de forma justa e não opressor o seu empregado por mim. Empregado, faça o melhor, trabalhe com qualidade por mim. Interessante. Como se dá a expressão da submissão da mulher na relação do homem? A do homem para com mulher, os homens já sabem, né? Deus pede para vocês 3 coisas. Vamos ver se vocês se lembram. Mostre para as mulheres como vocês são bons de memória, né? A primeira coisa, o que é? Ame a sua esposa. Repita comigo. Ame a sua esposa. Então vamos lá, agora ficou mais fácil. A segunda qual que é? E a terceira qual que é? E como a mulher demonstra a sujeição, a submissão ao seu marido? Mulheres, agora começa a pegar. Agora eu preciso começar a contar piada, senão a faca não entra. Interessante. Eu vou lançar uma ideia aqui hoje, e depois você confere com o seu marido, ou com os homens que você conhece, se a Bíblia está certa ou não. Existe algo que os homens desejam do fundo do coração, muito mais do que serem amados. Talvez a gente poderia formular a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Mulheres, elas se sentem amadas através de palavras afetivas, de toques afetivos, de presentes afetivos, de demonstração de afeto. Homens se sentem amados com palavras, com atitudes de respeito. Se você perguntar para um homem: você prefere ser amado ou ser respeitado? Sabe o que um homem deseja? Ser respeitado. Para um homem, o amor é consequência do respeito. Para a mulher, o amor vem primeiro. Para o homem, o respeito vem primeiro. Um homem
não está nem aí se a sua esposa é dengosa, é carinhosa, manda bilhetinho pela internet, deixa cartãozinho, manda flores para ele no emprego, se ela não demonstra respeitá-lo como homem, respeitá-lo como profissional, admirá-lo como pessoa, como indivíduo, esse homem não se sente amado, por mais que essa mulher tenha atitudes de afeto para com ele. Homens gostam de sentir que suas opiniões são consideradas de forma séria. Homens gostam de sentir-se admirados por sua inteligência ou força. Homens sentem-se importantes quando elogiados pelo trabalho, pelo desempenho, pelo resultado que obtêm. Homens são seres, mulheres, homens são seres aparentemente brutos, mas extremamente carentes de reconhecimento do seu valor e dignidade. São meninos em busca de reconhecimento. A mulher que percebe isso, descobre a chave do coração do seu marido. Deixa eu te dar um exemplo. Você já percebeu o que acontece com o homem quando a esposa está recebendo as amigas e elas estão lá fazendo alguma coisa juntas na cozinha? E a mulher fala assim: querido, eu não estou conseguindo abrir essa lata de azeitona. O homem vai lá, pega, bota no peito a lata, faz uma cara assim de... E ele devolve a lata aberta e ele sai andando como um deus grego. É verdade ou não é, homens? A gente gosta desse negócio. Eu até acho que alguns homens costumam ir lá na despensa e arrumam um jeito de dar umas emperradas nas latas, porque esse negócio faz bem pro ego da gente, né? Porque abrir uma lata é facinho, mas a mulher não consegue, a gente vai lá e... pá. E a mulher: obrigado, querido. E o cara sai flutuando, ele sai se sentindo o deus grego da história. Por quê? Porque homens são meninos em busca de reconhecimento e afirmação. Eles dão o melhor de si em ambientes nos quais se sentem importantes e valorizados. Por outro lado, manifestam o pior que existe dentro deles quando são ameaçados na sua dignidade. Alguns dos homens aqui presentes se lembram bem daquelas brigas na escola. Como que aquele negócio começava? Um moleque mexeu com a sua dignidade. Alguém parou no meio entre você e o sujeito, botou a mão entre vocês dois e disse: quem for homem, gospe primeiro. E aí começou o quebra-pau. Por quê? Mexeu com a dignidade. Eu preciso provar que eu tenho mais força do que ele, eu tenho que provar que eu tenho mais valor do que ele, eu tenho que provar que eu posso mais do que ele. Mulheres, percebam que a Bíblia não diz que as esposas devem obedecer cegamente seus maridos. Em lugar nenhum diz isso. Interessante que diz que os filhos devem obedecer. As esposas devem submeter-se. Como? Respeitando. E são coisas diferentes. A Bíblia diz que elas devem respeitar seus maridos e a liderança que exercem. Ou seja, você tem o direito de não concordar com seu marido numa posição. Sim, mas faça isso de forma que ele não se sinta desrespeitado. Você tem o direito de manifestar sua opinião sobre um assunto quando vai de encontro com sua opinião. Com certeza você pode fazer isso, mas faça de uma forma que ele não se sinta desrespeitado. E já eu vou voltar a um ponto. Mas deixa eu só adiantar uma coisa. A maioria das nossas brigas não se dá por causa do conteúdo da nossa fala, mas por causa do tom da nossa voz. E mulheres, quando usam o tom masculino para falar com o homem,
levantando a voz, falando assim sem entonação, falando de maneira agressiva. Sabe quem o homem escuta aqui dentro? Um outro homem falando. E aí, meu amigo, vem à tona a história. Quem é homem gospe primeiro. Ele sai batendo boca porque ele não está falando com uma mulher. Ele está falando com uma mulher talvez, mas que fala como homem, pensa como homem, age como homem, argumenta como homem. E aí o homem se sente ameaçado porque é outro homem. Eu não devia falar isso porque a minha esposa está presente. E ela sabe usar muito bem a arma que eu vou dizer agora. Mas a maior arma que uma mulher tem, quando discutindo com o homem, é a candura e a ternura. O homem pode até não concordar no momento, mas a candura e a ternura de uma mulher acumula brasas vivas na cabeça do homem, e ele vai para o quarto, ele entra no quarto, ele vai trabalhar, e ele, daí um pouco ele não aguenta, ele pega o celular e diz, querida, aquilo que a gente conversou ontem, vamos fazer do seu jeito. E como a mulher venceu, não fazendo uso das armas próprias dos homens. Quando você, mulher, faz uso das armas dos homens, o seu marido se sente como um menino acuado na escola, porque o cara, antes de acabar a aula, olhou para ele na sala de aula, fez assim, vou te pegar lá fora. E aí é uma questão de dignidade, eu não vou perder essa, eu sou homem. A gente tem que começar a entender como Deus construiu o homem na sua masculinidade e como Deus construiu a mulher no seu aspecto feminino. Isso nos ajuda grandemente na construção de um relacionamento. Esse negócio da mulher querer discutir feito homem me faz lembrar o casal que estava batendo boca, aí o marido estava dirigindo, e os dois, e a mulher dá uma, e ele dá outra, e a mulher dá uma, e ele dá outra, e sabe como é, né? Ninguém quer ser o último. De repente, ficou um silêncio total. Mas aquele silêncio da ira, aquele silêncio da amargura, né? O ambiente pesado. E um esperando o outro se mexer, feito o jogo xadrez. Aí, de repente, o homem resolveu agir. Numa curva, ele viu assim, uns porcos com uma vaca pastando. E ele disse, aí mulher, ó seus parentes lá. Ela disse, meus cunhados e a minha sogra. Esse negócio não vai chegar num fim. Porque essa mulher está conversando como homem. Gente, portanto, cada um de vocês, maridos, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Homens precisam se sentir respeitados. Deixa eu mostrar em Provérbios uma coisa interessante. O livro de Provérbios, veja primeiro aqui esse verso que diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Isso me ensina o seguinte: Provérbios me mostra dois tipos de mulher. Tem a mulher coroa do marido e tem a mulher câncer nos ossos. Tem. E como tem? Você conhece algumas? Não estou falando da sua esposa, aquela amiga, aquela esposa do seu amigo, né? É câncer nos ossos do cara. Você está percebendo que ano após ano o cara está definhando, o cara está perdendo o brilho, o cara está se arrastando, o cara está perdendo a motivação da vida. Sabe por quê? A mulher que é câncer nos ossos suga
por completo as energias de um homem e tira dele toda a possibilidade dele ser o que ela gostaria que ele fosse. Eu sei que essa descrição, câncer nos ossos, é terrível. No entanto, ela se mostra grandemente verdadeira em nossas vidas. Você certamente conhece homens que são motivados a serem cristãos genuínos, grandes profissionais e excelentes maridos. Por quê? Porque suas esposas funcionam como coroas em suas vidas. Elas estão sempre motivando-os nos desafios, fazendo com que eles se sintam valorizados e cuidando de suas vidas de forma que se sintam estimados. Por outro lado, conhecemos também homens que foram definhando em seus sonhos, perdendo a confiança em suas habilidades e adoecendo em suas emoções, porque suas esposas são como câncer nos ossos. Por um lado, com suas atitudes e palavras, elas drenam suas energias emocionais e físicas. Por outro, gradativamente conseguem minar sua autoconfiança e autoestima. Homens casados com mulheres assim são facilmente identificados. Facilmente. E onde se encontra o divisor de águas entre a mulher que é coroa do marido e a mulher que é câncer nos ossos? Na palavra de Efésios 5:33. Respeito, dignidade. O homem se sentir digno diante da sua mulher, o homem se sentir valorizado diante da sua mulher, o homem se sentir respeitado diante da sua mulher. Veja só o que Provérbios nos fala da mulher tipo câncer nos ossos. É interessante. O adjetivo que mais vezes aparece em Provérbios, referente à mulher, depois de mulher adúltera, que é uma temática dos primeiros 7 capítulos de Provérbios, é o termo briguenta. Briguenta. Provérbios fala constantemente da mulher briguenta, mulher rancorosa, mulher contenciosa, mulher que levanta a voz com facilidade. Mulher, minha querida amiga, você já percebeu que os homens não levantam a voz um para o outro? Você já percebeu? Sabe por quê? Se um dos dois levantar a voz, um vai ter que morrer. E sabe por que algumas mulheres se acham no direito de levantar a voz para o seu marido? Porque sabe que ele não tem saída. Se ele reagir, ele vai ser chamado pela sogra de um animal bestial. Se ele não reagir, ele vai ser chamado pelos amigos de um homem besta. De qualquer forma, ele não tem saída. A mulher briguenta é a mulher rancorosa, é a mulher que levanta a voz, é a mulher que opta pela guerra, é a mulher que resolve fazer das suas palavras agressivas um constante minar do homem. Interessante você notar que a mulher foi criada por Deus de uma forma intuitiva, afetiva, relacional, e essa, como eu já disse, é a grande arma da mulher quando em contenda com homens lógicos, racionais, concretos na sua argumentação. Por que então elas insistem em quererem argumentar com os homens de maneira lógica, racional, com argumentos concretos, se Deus fez delas pessoas tremendas, altamente capacitadas na área da intuição, da afetividade e dos relacionamentos? Quando a mulher opta por entrar na argumentação, tipo homem, como eu já estava dizendo, ela abandona o campo no qual ela é especialista e passa a agir como homem.
Quando um homem escuta uma mulher argumentando como homem, falando como homem, usando o tom de voz de homens, seu instinto mais primitivo acende. E ele reage, como se ele estivesse falando com um homem, ou talvez com a Margaret Thatcher, ou com a Condessa Rice. Mas ele não vai reagir como alguém falando com uma mulher. Essa mulher em Provérbios, briguenta, ela é briguenta na dimensão pessoal. Tudo começa a dois, entre quatro paredes, com palavras ofensivas, com palavras cada dia mais agressivas, com palavras intimidadoras. Por quê? Porque a mulher acha que fazendo assim ela vai conseguir mudança no seu marido. E sabe o que você vai conseguir? Nada. Um homem, quanto mais você agride, mais ele vai acuar dentro de uma caverna. Quanto mais você pede dele reação de maneira agressiva, mais ele vai entrar dentro dele mesmo e não vai reagir. E aí sabe o que essa mulher faz? Bom, já que não está ajudando a agressão pessoal, ela parte para as brigas familiares envolvendo filhos. Ela começa a minar o respeito desse sujeito diante dos filhos. Ela começa a criticar o marido na frente dos filhos. Ela começa a dizer para os filhos: está vendo seu pai? Seu pai é essa tranqueira mesmo. Você acha que ele vai conseguir? Você achava que ele ia conseguir? Você acha que ele vai reagir? E ela começa a acabar e detonar com o respeito e a credibilidade desse homem diante dos filhos, achando que jogando os filhos contra o pai, ela vai conseguir desse homem alguma reação e mudança. Não vai. Você está destruindo esse homem. Esse homem está sendo dilacerado. Esse homem está perdendo a única coisa que dá a ele vontade de reagir na vida, dignidade. E aí, como essa mulher não consegue mudança, ela parte para o público. É o terceiro e mais grave nível das críticas ao marido. Quando as críticas cruzam as fronteiras do lar e passam a ser praticadas nas reuniões, na frente dos amigos, na frente dos parentes. Mesmo quando essas mulheres são supostamente cristãs e se reúnem com outras mulheres supostamente para orar, quando elas usam o tempo de compartilhar necessidades para detonar a dignidade dos seus maridos, elas estão pecando, elas estão errando. Mulheres, vocês querem começar a perder os seus maridos? Agrida-os com palavras. Sobe o tom da voz. Quer perder de maneira um pouquinho mais rápida? Começa a criticá-lo na frente dos filhos. Agora, quer perder rapidinho? Critique-o na frente dos amigos. Você está roubando do homem aquilo que a Bíblia diz que é o que ele mais necessita de uma mulher: respeito, sentir-se considerado, sentir-se valorizado, sentir-se homem. Recentemente, eu vi no supermercado uma cena um tanto quanto ridícula. Tinha uma mulher andando com o celular, feito uma leoa dentro de uma jaula, e ela gritava: não, não, faz só o que eu mandei. Não, fulano, não é para fazer assim. Pô, mas que coisa difícil. E ela gesticulava e ela falava alto, e o pessoal assim na fila começou a olhar para aquela mulher, e daí um pouco ela disse: olha, é o seguinte, faz o que eu pedi e só isso, tá? Tchau. Pum, desligou o celular. Quando ela olhou, ela percebeu que estava todo mundo olhando para ela. Falou: esse idiota do meu marido. Como eu fui tentado a olhar para a pessoa do meu lado e falar assim: olha, para casar com uma mulher dessa tem que ser muito idiota.
O cara é muito, mas muito idiota. Está casado ainda com ela, mais idiota ainda. Mulher, você quer acabar com o seu casamento? Comece a detonar a dignidade do seu marido e comece a demonstrar falta de respeito e consideração por ele. Veja só o que Provérbios nos diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não estou repetindo duas vezes o mesmo versículo, é outro versículo. É outro versículo. Ainda, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Vai cansando, é pouquinho. Ela vai minando, mas vai acabando com você. Gente, nos 2 primeiros versos, a alusão é pelo afastamento. O homem prefere ficar no canto da varanda do que ficar junto da sua esposa. Por quê? Porque ela não o respeita. É melhor se desvincular do lar e viver num canto do que conviver com uma mulher que drena suas energias, que mina sua autoestima e acaba com a confiança em você mesmo. Homens sob pressão desse tipo se isolam. E algumas mulheres aqui já assistiram isso. E agora você está sabendo por que eles se isolam. Porque de duas uma. Ou ele faz como ele fazia na escola e parte para a briga, mas aí é briga física, e não é esse o caminho. Ou como ele está lidando com a mulher, ele vai para o canto da varanda. E ele vai se atrofiando dentro dele mesmo. Veja só o que Provérbios capítulo 19 diz, porque Provérbios 19 acrescenta um adjetivo a essa mulher briguenta. Diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. A esposa briguenta gera um filho tolo, e o filho tolo é a ruína do pai. O filho aprende a desrespeitar o pai ouvindo os comentários da mãe. Ainda, melhor é viver no deserto do que uma mulher briguenta, e aí acrescenta o adjetivo, amargurada, rancorosa. Rancorosa. Gente, você conhece algum homem que é respeitado pelos seus amigos, mas não é respeitado pelos seus filhos? Você conhece algum homem que é respeitado pelos seus filhos, mas não é respeitado pela sua esposa? É uma corrente. A mulher que respeita o seu marido e o honra, gera nos filhos a capacidade de respeitar o seu pai. E os filhos que respeitam o seu pai, geram nos seus amigos a capacidade de reverenciarem e respeitarem esse homem. Quais são as fontes dessa mulher briguenta? Eu diria que, em primeiro lugar, é a cultura. Essa cultura do movimento feminista que emergiu nos meados da década de 60 e que confundiu o objeto da disputa. O movimento feminista era contra o machismo, e acertadamente. Mas gradativamente, o machismo saiu do foco e quem entrou na mira do tiro? O homem. E tudo que é expressão de masculinidade não serve. E sabe o que o movimento feminista fez com o nosso mundo nos últimos 30 anos? Masculinizou mulheres e deixou homens afeminados. Tem mulheres consumidas por essa ideologia feminista que querem fazer dos seus maridos esposas. E olha, eu vou te adiantar, maridos são péssimas esposas. São péssimas esposas.
A melhor coisa que você tem a fazer é encorajar o seu marido a ser um bom marido, porque se você quiser transformá-lo numa esposa, você vai ter uma das piores esposas possíveis. E essa coisa, direitos iguais, porque lá, homem faz isso, homem também faz aquilo, e vai para lá, e deixa disso, e deixa daquilo. Olha a postura. Sabe quem está falando? Não é o homem, é a mulher. Parece um homem falando, mas é uma mulher. E que tipo de filho você acha que essa mulher gera? Numa casa onde a pessoa forte é a pessoa feminina. E aonde o homem é um sujeito apagado, servo, que funciona como esposa. Que tipo de criança você acha que vai nascer desse relacionamento? Essa disfunção gerou nas nossas famílias mulheres masculinizadas e homens afeminados. A Bíblia nos convida para cada um de nós resgatar a sua própria sexualidade. Mulheres, resgatem a beleza de serem femininas com toda a intensidade. Homens, resgatem a beleza de serem masculinos. Mulheres, admirem a masculinidade do seu marido e o honre por causa disso. Homens, admire o lado feminino das suas esposas. E exalte e celebre isso. O livro ainda, uma outra fonte são as amigas. Eu não vou ler o texto devido ao tempo, mas você sabe uma coisa que eu tenho aprendido a fazer com casais que se aproximam dizendo que vão se divorciar? Quando um sujeito me procura, uma mulher me procura, diz, meu marido quer se separar. Ou o cara fala, minha esposa quer se separar. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, quem são os melhores amigos do seu marido? Quem são as pessoas que a sua esposa escuta? Sabe por quê? O livro de Provérbios, nesses textos que eu só citei aí, diz o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ainda, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Mas quando mulheres buscam nas amigas que gostam de uma contenda, quando os homens buscam nos amigos que são tolos os conselhos, não existe muita esperança. E hoje a gente viu nascer um encontro muito joia que aconteceu com mulheres aqui, e me deu muita esperança nessa área. Porque Paulo, escrevendo a Tito, diz que num contexto comunitário, as mulheres mais experientes devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e respeitosas para com seus maridos. Nos falta na sociedade de hoje mentoras. Mulheres experientes que ajudem as mais jovens como um referencial. O mesmo eu diria dos homens. Faltam para os jovens referencial masculino. Homens que lideram a casa como Cristo lidera a igreja, em profundo amor pelas suas esposas e filhos. Terminando, Provérbios vai nos dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher que é coroa do marido é a mulher que edifica o seu lar. É interessante, a Bíblia diz que o homem é o líder do lar, mas Provérbios diz que a casa, o lar, é da mulher. É da mulher. E ainda, Provérbios diz, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Provérbios 31:10. Mas aí o texto continua dizendo, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias
da vida. Essa mulher que é sábia, ela faz o bem para o seu marido, ela faz com que o seu marido coloque para fora o melhor dele, ela trabalha com estímulo ao marido, com encorajamento ao marido, com palavras que são bem ditas ao marido, fazendo com que o marido traga à tona o melhor de si. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Essa mulher, respeitando o seu marido no lar, faz com que esse homem seja um excelente profissional fora do lar, e ele ocupa posições estratégicas, sendo respeitado na cidade. Por quê? Porque, primeiramente, ele é amado e respeitado no lar. Para terminar, mulher, o que você ganha com isso? Primeiro, existe um ciclo natural. Quando maridos amam suas esposas, é mais fácil as esposas respeitarem seus maridos. Mas quando esposas respeitam os maridos, é mais fácil o marido amar a esposa. E da mesma maneira como o ciclo negativo vai detonando a relação, o ciclo positivo vai alimentando e vai fortalecendo a relação. Agora, o livro de Provérbios ainda, no capítulo 31, diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher que se curva não à cultura vigente, mas aos princípios de Deus, a promessa de Deus ela será elogiada. E sabe o que é interessante? Eu vou falar domingo que vem sobre o mercado de trabalho. Eu vou falar sobre o casamento e o mercado de trabalho. O quanto famílias têm sido detonadas por homens que valorizam mais o trabalho do que o lar. O quanto famílias estão sendo detonadas porque mulheres valorizam mais o trabalho do que o lar. Mas isso vai ser o assunto da semana que vem. O casamento e o mercado de trabalho. Sabe por quê? Falando hoje de mulheres. Semana que vem eu vou falar dos homens também. Sabe por que mulheres, nos últimos 30 anos, saíram do lar e foram para o mercado de trabalho? Porque elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser reconhecidas nas suas potencialidades, elas querem ser reconhecidas nos seus talentos, elas querem ser valorizadas, que é sinônimo de, elas querem ser elogiadas. Deixa eu pedir licença para minha mãe que está presente aqui, para fazer uso de uma fala dela que eu ouvi recentemente. Ela dizia assim: eu trabalhei para uma instituição bancária 25 anos da minha vida e me aposentei. E quando me aposentei, eu não recebi um cartão sequer dessa instituição dizendo muito obrigado pelos serviços prestados. No entanto, minha mãe fez aniversário essa semana. E no aniversário dela estavam lá o marido, os filhos, os netos, fazendo o quê? Reconhecendo o valor dela, elogiando. Olha o que diz o livro de Provérbios: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Mulheres, o que você fez no seu trabalho essa semana? Ninguém se lembra amanhã cedo. Ninguém se lembrará daqui a um mês. Ninguém vai se lembrar daqui a um ano, por mais importante que tenha sido o que você fez. Mas o que você fez essa semana pelo seu filho, ele vai se lembrar daqui 30 anos. Você vai se surpreender numa mesa quando ele disser: mãe, você se lembra quando aquele dia você fez isso para mim? Elas serão elogiadas pelos filhos
e pelos maridos. Por quê? Porque elas fizeram uma opção. A opção de se curvar não diante da cultura, mas se curvar diante da sabedoria de Deus. Lição de casa. Primeiro, mulheres solteiras, viúvas, divorciadas. Busquem homens respeitáveis. Busquem homens respeitáveis. Você quer uma dica? Imagina o seguinte: se você casar com um cara, você vai ter filhos com ele. E os filhos desse sujeito vão ser miniaturas dele espalhadas pelo mundo. Se você não quer proliferar o tipo desse sujeito, você não deve se casar com ele. Se você não admira esse homem, não importa se ele é bonitão, não importa se ele tenha dinheiro, não importa se ele é um partidão, a questão é: você o respeita, você o admira como homem, o caráter dele te inspira. Homens solteiros, viúvos, divorciados, construam uma vida respeitável. Tem muito garotão por aí que estou aproveitando a vida. Você não está aproveitando a vida, você está dilacerando a sua vida. Você está acabando com as bases sobre as quais um dia você pode construir o teu respeito. Comece hoje a construir a sua imagem como homem respeitável. Um homem respeitável é um homem dedicado ao seu trabalho, é um homem que luta para crescer no seu trabalho, é um homem de caráter, é um homem que não brinca com os sentimentos de outros, especialmente de mulheres fragilizadas devido à situação em que se encontra. Se você é daqueles que brinca com o sentimento de mulheres, se você é daqueles que, quando fica sabendo que tem uma mulher divorciada no pedaço, uma mulher viúva no pedaço, fragilizada, já se aproxima pensando em se aproveitar dessa situação, você não merece respeito. Mas você pode hoje decidir se tornar um homem respeitável e ter a opção de construir uma família saudável. Mulheres casadas, bem casadas ou mal casadas. Você quer mudar o seu marido? Respeite o seu marido. Eu acho que algumas mulheres aqui presentes hoje precisam, chegando em casa ou assim que terminar a reunião, pedir perdão para o seu marido. Não tenha medo de dizer: meu querido, eu quero te pedir perdão. Eu não tenho sido reverente para com a tua pessoa. Eu não tenho respeitado você como homem. Eu não tenho construído o teu respeito diante dos nossos filhos. Peça perdão. Passem a estimar nesses homens o melhor. Passem a inspirar nesses homens a possibilidade de mudanças. E por último, homens casados, bem ou mal, casados. Em primeiro lugar, sejam respeitáveis. Se você é, por exemplo, um sujeito que tem vícios e faz de você um indivíduo não respeitável diante da sua esposa e dos seus filhos, hoje é o dia de você tomar uma decisão: eu vou construir uma imagem respeitável. Eu vou construir com a graça e com a ajuda de Deus. Eu vou construir. Se você
está sem trabalho, porque você diz, o problema é o mercado de trabalho. Eu queria desafiar você hoje a buscar um emprego, a se engajar no emprego, mesmo que não seja aquele emprego dos seus sonhos, mas mostrar o seu desejo de trazer para a sua casa o sustento. Empenhar-se no seu trabalho, essa é uma forma de se construir respeito. Se você, em algum dia da sua vida, levantou a mão para sua esposa e tocou na sua esposa, hoje é dia de você pedir perdão, porque você perdeu o respeito nesse dia. Não importa quanto tempo tenha passado, esse negócio é coisa que fica lá no baú, e quando o clima esquentar outra vez, a mulher vai puxar do fundo do baú e vai trazer aquilo à tona. Por isso, hoje é dia de você pedir perdão para sua esposa por esse ato. Hoje é dia de você dizer para sua esposa, eu quero construir uma imagem respeitável. Me ajude, me ajude, me ajude. Como? Mulheres, respeitem os seus maridos. Admirem os seus maridos. Em palavras, em atitudes. Eu sei, tem o outro lado. Eu sei. Eu sei. O que a gente estudou domingo passado e o que a gente está estudando hoje tem que andar lado a lado com os dois. E domingo que vem eu quero conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. O que fazer? Porque o mercado de trabalho tem se mostrado um dos ofensores da construção de relacionamentos estáveis. E a gente precisa abrir o jogo sobre isso. Eu queria convidar você para curvar a sua cabeça, para a gente poder meditar, orar. Mas eu queria muito que você aproveitasse esse momento para se colocar diante de Deus. Você casado ou solteiro, você casado ou solteira, coloque-se diante de Deus nessa hora. Vamos orar pelas mulheres. Pai querido, eu quero te rogar por essas queridas amigas e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, Tu sabes como vivemos numa sociedade onde a família tem sido ferozmente atacada, como lares têm sido destruídos de maneira tão cruel. Por isso eu peço ao Senhor, que o Senhor faça dessas amigas e dessas irmãs mulheres que edificam os seus lares. Derrama sobre cada uma delas uma imensa sabedoria do Senhor, para que elas possam, com essa sabedoria, construírem seus lares, influenciarem positivamente os seus maridos e construir um ambiente de amor e felicidade, onde os seus filhos possam crescer. Renova as forças daquelas que se sentem abatidas. Restaura a esperança daquelas que não veem mais saída no seu relacionamento. Ó Deus, faz uma obra poderosa na vida dessas mulheres. Renova suas forças, restaura a esperança de cada uma e que elas se sintam nesse momento tocadas e revigoradas pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, abençoa essas queridas irmãs. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada vida aqui presente, sobre cada lar aqui representado, hoje e para todo sempre. Amém. Aqui representado, hoje e para todo sempre. Amém. Aqui representado,
hoje e para todo sempre. Amém. Que representado, hoje e para todo sempre. Amém. Que representado, hoje e para todo